Um general fuzileiro naval de 4 estrelas colapsou no corredor de cereais. Suas medalhas tilintaram contra o chão frio, enquanto seu coração parava de bater. Compradores congelaram em horror. Este condecorado herói de guerra que havia sobrevivido zonas de combate estava morrendo em um supermercado. Então uma mulher em uniformes azuis de enfermagem veio correndo. O que ninguém sabia era que ela usou aquelas mesmas insígnias de fuzileiro naval anos atrás. Ela caiu de joelhos e começou a luta de ambas as suas vidas. O que aconteceu nos próximos 60 segundos mudaria tudo. Mas o que veio depois? Essa é a parte que fez uma nação chorar. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos deixe saber de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Era uma manhã de sábado como qualquer outra. O tipo de manhã que parece quase muito comum para um homem que havia passado 4 décadas de uniforme. General Marcus Holloway navegou seu sedã para o estacionamento do Riverside Shopping Center com a mesma precisão que ele havia uma vez usado para comandar batalhões de fuzileiros navais através de 3 continentes. O decalque desbotado de águia, globo e âncora em seu para-choque traseiro pegou a luz do sol da manhã enquanto ele engatava em parque. Ao lado, um adesivo mais simples lia: Veterano do Vietnã. Ele pegou um carrinho de compras com mãos envelhecidas que haviam assinado ordens de destacamento, prendido medalhas em jovens fuzileiros navais e saudado bandeiras drapeadas sobre caixões. Hoje, aquelas mesmas mãos apenas precisavam de leite, pão e café. As portas automáticas abriram com um whoosh, liberando uma rajada de ar condicionado que o fez pausar por apenas um momento. Ele passou a palma da mão pela testa, limpando um fino brilho de umidade. Estranho, não estava tão quente lá fora. Dentro, o supermercado zumbia com energia enfraquecida. Jovens mães encurralavam bebês em carrinhos. Adolescentes debatiam qual cereal comprar. Um casal idoso discutia amorosamente sobre marcas de iogurte. Marcos moveu-se através de tudo com dignidade silenciosa. Sua postura ainda reta como de campo de parada, apesar de 72 anos, e uma coração roxo ganho em Kissan. Um homem em seus 50 anos, navegando no corredor de café, olhou para o boné de veterano do Vietnã de Marcos e ofereceu um aceno sutil. Marcos o devolveu. Nenhuma palavra necessária. Essa linguagem foi entendida por aqueles que haviam servido. Ele fez seu caminho passando pela seção de produtos frescos, selecionando tomates com a mesma consideração cuidadosa que ele havia uma vez aplicado a decisões táticas. Seu peito sentiu-se apertado. Provavelmente apenas precisava se esticar. Ele havia pulado sua caminhada matinal afinal. A seção de laticínios acenou do fundo da loja e Marcos guiou seu carrinho pelo corredor de cereais, passando por caixas coloridas prometendo energia e saúde para crianças que nunca conheceriam a guerra. Ele pausou novamente, desta vez segurando a alça do carrinho um pouco mais apertado. As luzes fluorescentes pareceram subitamente ásperas. Sua respiração veio rasa. Ele disse a si mesmo que não era nada, apenas a idade alcançando um corpo que havia pulado de helicópteros e marchado por selvas. Apenas o peso dos anos. Ele estendeu a mão para uma caixa de flocos de marca, sua mão tremendo ligeiramente, enquanto seus dedos se fechavam ao redor dela. A música da loja tocava, alheia. Compradores passavam focados em suas listas, seus telefones, seus próprios pequenos mundos. Marcus Holloway não tinha como saber que em menos de 60 segundos seu coração pararia de bater. Ele não tinha como saber que seu próximo passo seria seu último consciente. E ele certamente não tinha como saber que a mulher em uniformes azuis de enfermagem, atualmente comparando preços de massa, para também longe estava prestes a se tornar a única coisa entre ele e a eternidade. Se você acredita que heróis merecem heróis, você vai querer ver onde isso vai. Fique comigo, porque o que acontece a seguir provará que alguns laços transcendem tempo, circunstância e até a própria morte.
Aconteceu entre o cereal e a sopa enlatada. Em um momento, Marcus Holloway estava de pé, uma caixa de flocos de marca em sua mão. No próximo, seus joelhos cederam. A caixa caiu de seu aperto, atingindo o chão com um baque oco de papelão. Sua mão disparou para seu peito enquanto a dor explodia através dele como estilhaços, rasgando músculo e osso. Não como nada que ele havia sentido antes. Não a bala que roçou seu ombro em Dong. Não a explosão de granada que deixou zumbido em seus ouvidos por 3 meses. Isso era diferente. Isso era seu próprio corpo virando traidor. Ele caiu duro. Seu ombro atingiu o carrinho de compras, enviando-o a colidir em uma exibição de molho de tomate. Vidro estilhaçou. Vermelho espirrou sobre o azulejo branco como uma cena de crime. Marcus colapsou de lado, sua bochecha pressionada contra linóleo frio que cheirava a limpador industrial e 1000 passos. Os metais que ele usava em sua jaqueta casual, aqueles que ele prendeu naquela manhã por hábito e orgulho, tilintaram contra o chão. Aquele pequeno som metálico, mal audível sobre o cal súbito, de alguma forma pareceu mais alto do que tudo mais. Bronze e prata atingindo o azulejo, um guerreiro derrubado no corredor 7. Sua visão embaçou. As luzes fluorescentes acima tornaram-se halos, depois manchas, depois escuridão rastejando das bordas. Em algum lugar longe, uma mulher gritou. Depois outra. Passos trovoaram em sua direção, depois pararam abruptamente. Pessoas estavam gritando, mas as palavras não faziam mais sentido. Seus pulmões não conseguiam puxar ar. Seu coração martelou erraticamente, depois gaguejou, depois pareceu pausar completamente como um motor falhando. Marcus tentou falar, mas nada saiu exceto um suspiro molhado e desesperado. Em sua mente, ele não estava mais em um supermercado. Ele estava de volta na selva, 23 anos de idade, vendo o peito de seu sargento rasgado por fogo inimigo. Ele estava na areia do Kuwait, segurando a mão de um menino, enquanto o médico trabalhava freneticamente. Ele estava de pé em Arlington, saudando enquanto eles abaixavam outro caixão drapeado com bandeira. Tudo isso comprimido em um único momento eterno. Todos aqueles rostos que ele havia comandado. Todos aqueles homens e mulheres que confiaram nele para trazê-los para casa. Ele havia sobrevivido tanto, liderado tantos, e agora ele estava morrendo no chão de uma mercearia, cercado por estranhos, congelados em horror. Ninguém sabendo o que fazer, ninguém se movendo, apenas olhando. Sua consciência tremeluziu como uma vela ao vento. A dor em seu peito tornou-se tudo e nada simultaneamente. O tempo parou de ter significado. Segundos poderiam ter sido nossos. A escuridão ganhou outra polegada de sua visão. Era isso. Foi assim que terminou. Não em um campo de batalha com honra, não cercado pela família, sozinho entre estranhos, entre alimentos de café da manhã e vegetais enlatados, seu coração roxo pressionado contra o azulejo sujo. E foi então que ela apareceu da seção de alimentos congelados, correndo a toda velocidade. Ela veio através da multidão como uma força da natureza. Uniformes azuis de enfermagem fora de serviço, mas nunca realmente fora de serviço. Tênis atingindo linóleo em ritmo rápido. Seu rosto não mostrava pânico, nenhuma hesitação. Apenas o tipo de foco determinado que separa aqueles que agem daqueles que congelam. Alguém havia gritado por ajuda 30 segundos antes, e ela havia abandonado seu carrinho no meio, deixando macarrão e peito de frango esquecidos, enquanto ela corria em direção à comoção. Seu nome era Sarah Chun. Ela tinha 38 anos de idade. Ela havia trabalhado no turno da noite no Condado Geral pelos últimos 6 anos. E agora, nada disso importava exceto o treinamento queimando através de suas veias. Ela caiu de joelhos ao lado do general caído sem um único movimento desperdiçado. Nenhuma pergunta feita, nenhuma permissão procurada.
Seus dedos foram imediatamente para o pescoço dele, procurando por um pulso carotídeo, enquanto seus olhos escaneavam seu rosto, seu peito, sua cor. Pálido, sem resposta, respirando raso e irregular. Ela havia visto isso antes, muitas vezes. Demais vezes. Sua mão moveu-se para o pulso dele, confirmando o que ela já sabia. Seu coração estava falhando. Ligue para o 911, ela comandou, sua voz cortando o caos com autoridade absoluta. Um estoquista adolescente tateou por seu telefone. Agora, Sarah acrescentou, e ele se moveu. Ela inclinou a cabeça do general para trás, abriu sua via aérea, verificou obstruções. Livre, sua mão voltou para o peito dele, sentindo o processo chifoide, medindo a colocação correta da mão com memória muscular, tão enraizada que não exigia pensamento. 2 dedos acima do externo, calcanhar de sua palma centrado, outra mão entrelaçada por cima, cotovelos travados. Ela começou as compressões forte, rápido, exatamente 100 batimentos por minuto. O ritmo tão natural para ela quanto respirar. Seu peso corporal impulsionou para baixo através de seus ombros a cada empurrão, comprimindo seu peito 2 polegadas completas, 30 compressões. Ela mal registrou a multidão se formando ao redor deles. Compradores recuando para dar-lhe espaço, criando um círculo silencioso de testemunhas. Alguém sussurrou uma oração. Alguém mais filmou em seu telefone. Sarah não notou nada disso. Seu mundo havia se estreitado a este homem. Este momento, esta luta. 2 respirações de resgate, seu peito subiu. Ela voltou às compressões, contando em sua cabeça, seus braços começando a queimar, mas seu ritmo nunca vacilando. Suor batia em sua testa. Uma mecha de cabelo escuro caiu sobre seu rosto. Ela ignorou. As medalhas do general pressionaram o azulejo abaixo dele, tilintando suavemente a cada compressão. Estrela de bronze, coração roxo, cruz da marinha. Uma vida inteira de serviço reduzida a metal e fita, enquanto uma estranha lutava para manter seu coração batendo. O círculo de curiosos ficou transfixado, observando algo que eles só haviam visto na televisão, testemunhando o que acontece quando o treinamento encontra a crise, quando o conhecimento encontra a coragem. Eles viram uma enfermeira salvando uma vida. O que nenhum deles sabia. O que nem o general sabia enquanto ele pairava entre a consciência e o esquecimento era quem ela realmente era. Eles não sabiam sobre o uniforme que ela havia usado antes dos uniformes de enfermagem. Eles não sabiam sobre o treinamento em campo de batalha que havia forjado estas mesmas habilidades sob fogo de morteiro e calor do deserto. Eles não sabiam que a mulher lutando para salvar este general fuzileiro naval havia uma vez sido uma fuzileiro naval ela mesma. 2 minutos de compressões. Os ombros de Sarah gritaram, mas seu ritmo nunca vacilou. 30 compressões, 2 respirações, 30 compressões, 2 respirações. A precisão mecânica disso, a repetição implacável, era a única coisa entre este homem e a morte. Ela podia sentir suas costelas flexionando sob suas palmas. Podia ouvir os leves sibilos ar movia para dentro e para fora de seus pulmões com cada respiração de resgate. Mas nenhum pulso. Não ainda. Ela pressionou mais forte, contando, sempre contando. Sua mente travou-se naquela aritmética impiedosa de sobrevivência. 3 minutos. O estoquista estava ao telefone com a central, sua voz tremendo enquanto ele transmitia informações. Ela está fazendo RCP. Ela diz que ele não está respirando sozinho. Seus lábios estão ficando azuis. Sarah mal o ouviu. Seu mundo havia se comprimido à subida e descida do peito do general, à flexibilidade de seu externo, à esperança desesperada de que a próxima compressão seria aquela que reiniciaria tudo. Suor escorria de seu queixo para sua jaqueta. Suas medalhas pegaram a luz a cada impulso para baixo.
Por minutos, seu treinamento assumiu completamente agora, da maneira que sempre fazia quando os segundos importavam, e pensar era muito lento. Este não era o condado geral. Esta era um tipo diferente de sala de emergência. Uma sem monitores, sem carrinho de emergência, sem equipe de apoio, apenas suas mãos e seu conhecimento e a memória muscular gravada nela durante 2 missões na província de Helmand, onde ela realizou RCP em fuzileiros navais, sangrando enquanto morteiros caíam e poeira sufocava o ar. A memória surgiu sem ser chamada. Um jovem cabo, suas pernas estilhaçadas por um IED, seu coração parando de choque e perda de sangue. Ela o havia trazido de volta no chão de um Humvee enquanto o comboio corria em direção à FOB. Fique comigo, fuzileiro naval. Ela sussurrou, as palavras vindo de algum lugar profundo e instintivo. Ela nem percebeu que havia dito em voz alta. Mais 30 compressões, mais 2 respirações. Fique comigo. Uma mulher de pé no círculo, ainda segurando sua cesta de compras, virou-se para seu marido com uma expressão confusa. Ela acabou de chamá-lo de fuzileiro naval? Ela é uma enfermeira, não é? O marido encolheu os ombros, igualmente intrigado, mas nenhum falou alto o suficiente para quebrar a concentração de Sarah. 5 minutos, sirenes uivaram na distância, ficando mais perto. Os braços de Sarah tremeram, mas sua técnica permaneceu impecável. Trave os cotovelos. Use seu peso corporal. Mantenha o ritmo. Não pare. Nunca pare. O rosto do general havia ido de pálido a cinzento a algo pior. Um tom acinzentado que significava que seu cérebro estava sendo privado de oxigênio. Mas ela continuou, porque é isso que você faz. Você luta até que não haja mais nada pelo que lutar. As portas automáticas abriram-se e paramédicos entraram correndo com equipamento e autoridade. Sarah não perdeu o ritmo, continuando compressões enquanto eles se instalavam ao redor dela. Masculino aproximadamente 70, parada cardíaca súbita. Colapso testemunhado. Eu tenho feito o RCP por 5 minutos, sem pulso, sem respirações espontâneas. Seu relatório foi nítido, profissional, completo. Eles se moveram em caos sincronizado, conectando cabos de monitor, preparando o desfibrilador, começando em linha 4. Sarah continuou com pressões até que o paramédico-chefe disse liberar, e só então ela recuou. O choque entregue. O corpo do general sacudiu. Todos prenderam a respiração. O monitor apitou 1 vez, 2 vezes. Um ritmo fraco e irregular apareceu na tela. O paramédico-chefe verificou um pulso e acenou com a cabeça. Nós o pegamos. Bom trabalho. Eles carregaram Marcos na maca com eficiência praticada, prendendo alças, ajustando oxigênio, mantendo aquele frágil fio de vida que Sarah havia se recusado a deixar quebrar. Enquanto eles o levavam para a ambulância, Sarah se levantou lentamente, suas pernas instáveis, seus uniformes de enfermagem encharcados de suor. A multidão começou a dispersar, alguns aplaudindo, outros ainda em choque. Alguém perguntou seu nome, mas ela os dispensou com um aceno. Já caminhando em direção ao banheiro para lavar o suor do estranho de suas mãos e acalmar seu próprio coração acelerado. Ela havia feito o que precisava ser feito. Isso era suficiente. As portas da ambulância fecharam com um baque decisivo e partiram, sirenes gritando de volta à vida. Ela desapareceu na multidão. Apenas mais uma compradora em uniformes azuis de enfermagem pegando seu carrinho abandonado e terminando suas tarefas. Ela não tinha ideia de que suas 4 palavras, fique comigo, fuzileiro naval, haviam sido ouvidas ou o que elas significariam. Ela não tinha ideia de que a mulher confusa que havia questionado por que uma enfermeira usaria aquela frase a mencionaria a um voluntário de hospital, que a mencionaria a um segurança que a escreveria em um relatório de incidente.
Ela não tinha ideia de que aquelas 4 palavras colocariam em movimento uma busca que mudaria a vida de ambos para sempre. Se você não aguenta a ideia de heróis serem esquecidos, clique em inscrever-se, porque o que acontece a seguir prova que eles nunca são. Marcus Holloway acordou 3 dias depois em um quarto de hospital que cheirava a antisséptico e segundas chances. Seu peito doeu. Fios o conectavam a máquinas que apitavam constantemente, monitorando o coração que o havia traído em 7. Uma cardiologista chamada Doutora Patel estava à sua cabeceira com um tablet e uma expressão que misturava alívio com severidade. General Holloway, você é excepcionalmente sortudo por estar vivo, ela disse, suas palavras medidas e deliberadas. O dano ao seu coração foi significativo. Infarto miocárdico maciço. Baseado na linha do tempo do relatório do paramédico, se a RCP tivesse começado mesmo 60 segundos depois, não estaríamos tendo esta conversa. 60 segundos. A diferença entre vida e morte medida no tic-tac de um relógio. Marcus absorveu esta informação com o mesmo estoicismo que ele havia aplicado a briefings de campo de batalha décadas atrás, mas sua mão tremeu ligeiramente enquanto repousava sobre o cobertor branco do hospital. Dr. Patel continuou, explicando stents e medicações e reabilitação cardíaca, mas a mente de Marcus já havia se movido para outro lugar. A enfermeira, ele interrompeu, sua voz rouca do tubo de respiração que eles só haviam removido naquela manhã. A mulher que fez RCP, ela está aqui? Eu preciso agradecê-la. A expressão da doutora Patel mudou para confusão. Sinto muito, general. Eu não tenho nenhuma informação sobre uma enfermeira na cena. De acordo com o relatório do paramédico, um transeunte realizou RCP, mas não há nome registrado. Ela não ficou para dar uma declaração. A testa de Marcos franziu. Isso não fazia sentido. O nível de habilidade que os paramédicos haviam descrito, a passagem profissional, a terminologia médica precisa que ela havia usado em seu relatório para eles, aquilo não era um transeunte. Aquilo era alguém com treinamento sério. Encontre-a, Marcos disse simplesmente, como se ele ainda estivesse emitindo ordens de um centro de comando. Mas a Dra. Patel só pôde balançar a cabeça em desculpas. O hospital havia tentado. Eles haviam contatado o supermercado, revisado quais registros existiam daquela manhã caótica, até mesmo verificado com agências de enfermagem locais. Nada. A mulher havia desaparecido tão rapidamente quanto ela havia aparecido. Marcos fez suas próprias ligações de sua cama de hospital, usando conexões construídas ao longo de 4 décadas de serviço. O gerente do supermercado puxou filmagens de segurança, mas os ângulos estavam errados e a resolução era pobre. Eles podiam ver uma figura em uniformes azuis de enfermagem, cabelo escuro puxado para trás, ajoelhada sobre ele. Eles podiam vê-la realizando RCP com precisão de livro didático, mas seu rosto estava obscurecido pela multidão, pelo ângulo, pela granulosidade de câmeras de uma década que haviam sido instaladas mais para dissuadir ladrões de lojas do que capturar heróis. A frustração acumulou-se como pressão atrás de uma barragem. Aqui estava um homem que havia coordenado assaltos anfíbios, que havia gerenciado cadeias de suprimentos através de zonas de guerra, que rastreava movimentos inimigos através de território hostil, e ele não conseguia encontrar uma mulher em uniformes azuis de enfermagem que havia salvado sua vida em sua própria cidade natal. Isso acenava para ele durante as longas noites de hospital, quando o sono não vinha. Isso consumia seus pensamentos durante as sessões de fisioterapia, quando ele reaprendia a andar sem seu peito, gritando em protesto. Ele se tornou obcecado. Um general de 4 estrelas que havia comandado milhares estava agora em uma missão para encontrar uma mulher em uniformes azuis de enfermagem. Ele preencheu um caderno com detalhes, linhas do tempo, descrições de testemunhas.
Ele pediu favores a ex-subordinados agora trabalhando na administração municipal, em redes hospitalares, em serviços de emergência. Alguém tinha que conhecê-la. Alguém tinha que ter visto algo. Isso não era apenas gratidão mais. Embora a gratidão queimasse feroz em seu coração curando, isso era algo mais profundo. Uma dívida que não podia permanecer não paga. Um mistério que exigia solução. E Marcus Holloway nunca havia se afastado de uma missão em sua vida. O avanço veio em uma terça-feira à tarde, 2 semanas na recuperação de Marcus em casa. Sua esposa trouxe o telefone com uma expressão intrigada. É a coordenadora de voluntários do hospital. Ela diz que uma mulher ligou sobre o incidente no supermercado. Marcus pegou o receptor, seu pulso acelerando de uma maneira que seu cardiologista não teria aprovado. A coordenadora explicou que uma compradora, uma mulher chamada Patricia Hughes, havia finalmente reunido coragem para ligar. Ela havia estado lá naquele dia. Ela havia estado de pé perto o suficiente para ouvir algo que a havia incomodado desde então. Dentro de 1 hora, Patrícia estava sentada na sala de Marcos, segurando nervosamente uma xícara de chá que sua esposa havia pressionado em suas mãos. Eu continuo reproduzindo isso em minha mente, Patrícia disse, sua voz hesitante. A enfermeira, ou quem quer que fosse, ela estava fazendo compressões torácicas e ela disse algo. Parecia estranho na hora, mas eu não pensei muito nisso com tudo acontecendo tão rápido. Marcos inclinou-se para frente em sua cadeira, ignorando o puxar de incisões curando através de seu peito. O que ela disse? Patrícia encontrou seus olhos. Ela disse, fique comigo, fuzileiro naval. Eu me lembro porque eu achei estranho. Ela estava usando uniformes de enfermagem, você sabe, como de um hospital. Mas ela te chamou de fuzileiro naval, como se te conhecesse, como se fosse ela mesma. As palavras atingiram Marcos como uma força física. Suas mãos agarraram os apoios de braço de sua cadeira. Fique comigo, fuzileiro naval. Aquela não era linguagem civil. Aquilo não era algo que você pegava da televisão ou filmes. Aquilo era cerne. Aquela era a linguagem falada quando balas voavam e irmãos sangravam. Quando cada segundo importava e a única coisa mantendo você amarrado à vida era outro fuzileiro naval se recusando a te deixar ir. Ela é uma de nós, Marcos disse em voz baixa. Mais para si mesmo do que para Patrícia, ela serviu. Tudo de repente fez sentido. A calma sob pressão, a técnica impecável, a passagem profissional para os paramédicos, a maneira como ela desapareceu sem buscar reconhecimento ou agradecimento. Aquilo era corpo de fuzileiros navais de ponta a ponta. Humildade, dever, serviço acima de si. Patrícia saiu pouco depois, tendo entregue a chave que desbloquearia tudo, e Marcos imediatamente pegou seu telefone. As ligações começaram a sério. Primeiro ao comando de pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, depois aos assuntos de veteranos, depois a colegas ainda em serviço ativo que lhe deviam favores. Ele a descreveu, feminina, final dos 30, cabelo escuro, aproximadamente 5'6", constituição atlética, trabalhando como enfermeira no setor civil. Os bancos de dados eram vastos. Centenas de fuzileiras navais haviam servido em funções médicas nas últimas 2 décadas. Centenas mais haviam feito a transição para a enfermagem após seu serviço. Mas Marcos era paciente, metódico. Ele construiu uma carreira na atenção aos detalhes, em seguir fios até que eles levassem a algum lugar. Ele cruzou licenças de enfermagem no condado com registros de serviço do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele contatou departamentos de RH de hospitais perguntando sobre funcionários com antecedentes militares. Ele passou horas ao telefone explicando sua história várias e várias vezes, apelando ao vínculo compartilhado de serviço que abria portas. Canais civis nunca poderiam. Algumas pistas não levaram a lugar nenhum. Outros produziram nomes que não combinavam. Mas Marcos continuou pressionando,
continuou ligando, continuou procurando. 3 semanas e 47 ligações depois, ele encontrou o nome dela. Sarah Chun, sargento de Estado-Maior, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. 2 missões no Afeganistão, médica de combate. Baixa honrosa 6 anos antes, seguindo uma lesão no ombro de um capotamento de veículo fora de Kandahar. Emprego atual, enfermeira registrada. Hospital Geral do Condado, Departamento de Emergência turno da noite. Marcos olhou para o registro de serviço em sua tela de computador, para a fotografia de uma Sarah mais jovem em uniforme de gala azul. E quando ele leu as comendas, a fita de ação de combate, os relatos dela puxando fuzileiros navais feridos de um Humvee em chamas enquanto sob fogo, ele entendeu tudo. Esta era quem ninguém sabia sobre. Esta era a identidade oculta que tornava suas mãos tão firmes, suas ações tão decisivas, seus instintos tão agudos. Ela não havia apenas sido treinada para salvar vidas. Ela havia sido forjada no crisol, onde salvar vidas significava desafiar fogo inimigo e a própria morte. Sarah Chun havia se alistado aos 22, 3 meses depois de se formar com um diploma de enfermagem que ela não podia se dar ao luxo de usar porque empréstimos estudantis a haviam enterrado antes mesmo de ela ter começado. O Corpo de Fuzileiros Navais ofereceu uma saída e um caminho a seguir. Eles a enviaram para a Escola de Serviço Médico de Campo em Cam-le-Jeune, onde eles a ensinaram a iniciar kepabs em veículos em movimento, a embalar feridas de sucção no peito enquanto morteiros caíam, a tomar decisões impossíveis sobre quem poderia ser salvo e quem não poderia quando os suprimentos acabavam e as baixas aumentavam. Ela aprendeu a trabalhar na escuridão, em tempestades de poeira, em temperaturas que variavam de congelantes a escaldantes. Ela aprendeu que a hesitação matava e que a confiança, mesmo a falsa confiança, podia manter um fuzileiro naval ferido calmo tempo suficiente para a ajuda real chegar. Sua primeira missão para a província de Helmand, em 2012, tirou qualquer romantismo sobre o serviço. Ela tratou lesões por explosão que transformavam jovens homens em quebra-cabeças de peças faltando. Ela manteve pressão em artérias femorais enquanto esperava por helicópteros de evacuação médica que às vezes chegavam tarde demais. Ela aprendeu como corpos humanos pareciam quando IEDs detonaram debaixo deles, como queimaduras cheiravam, como soava quando alguém chamava por sua mãe naqueles momentos finais. Mas ela também aprendeu do que era capaz durante um tiroteio fora de margem, quando seu comboio foi emboscado e 3 fuzileiros navais caíram. Sarah havia corrido através de tiros para alcançá-los. Ela arrastou um cabo ferido 2 vezes seu tamanho para a cobertura, trabalhou nele enquanto projéteis inimigos faiscavam nas rochas ao redor de sua posição, e o manteve vivo até que os helicópteros de ataque Apache chegaram e silenciaram as posições inimigas. Eles deram a ela uma fita de ação de combate por aquilo. Ela nunca a usou. Sua segunda missão foi pior, porque então ela sabia o que esperar. E o saber não tornava mais fácil, mas ela era melhor em seu trabalho, mais rápida, mais confiante. Os fuzileiros navais com quem ela serviu confiavam nela completamente porque a confiança era moeda em zonas de combate e Sarah havia provado a si mesma 1000 vezes. Então veio o capotamento, uma patrulha de rotina fora de Kandahar, uma estrada que desabou sob o peso de seu veículo, e de repente Sarah estava presa em metal retorcido com um ombro deslocado e 2 costelas fraturadas. Eles atiraram. Eles a enviaram para casa. Baixa médica com honras e um ombro que nunca mais funcionaria exatamente da mesma forma. A transição para a vida civil foi chocante. Ela voltou para sua cidade natal, matriculou sua filha Emma na escola primária e pegou o primeiro emprego de enfermagem que a contrataria. Turno da noite no departamento de emergência do Condado Geral. O pagamento era decente, as horas eram brutais, mas era medicina,
e medicina era a única língua que ela falava fluentemente mais. Ela nunca falou sobre seu serviço, não para colegas de trabalho que perguntavam por que ela era tão calma durante traumas, não para encontros que se perguntavam sobre a cicatriz em seu ombro, não para sua filha que era muito jovem para entender o que a mamãe havia feito antes de ela nascer. Sarah havia simplesmente seguido em frente da maneira que fuzileiros navais são ensinados a seguir em frente. Missão completa. Nova missão começa. Sua vida agora era comum da maneira que a maternidade solteira e os turnos da noite podiam ser. Ela levava a Emma para a escola, dormia enquanto sua filha estava na aula, a pegava lá à tarde, ajudava com a lição de casa, fazia o jantar, a aninhava, e então dirigia para o hospital para turnos de 12 horas, que se misturavam em um ciclo interminável de ossos quebrados e ataques cardíacos e overdoses e acidentes de carro. Ela era boa em seu trabalho, excepcional até, mas ela não buscava reconhecimento. Ela apenas aparecia, fazia o trabalho, ia para casa. Heroísmo silencioso que ninguém notou, porque era o que ela preferia. Ela havia salvado inúmeras vidas de uniforme. Ela havia salvado inúmeras mais em uniformes de enfermagem. Mas ela não tinha a ideia de que um deles estava prestes a mudar sua vida para sempre. Ela não tinha a ideia de que o homem cujo coração ela havia reiniciado no corredor 7 estava atualmente sentado em uma mesa, olhando para seu registro de serviço, planejando algo que a puxaria de volta para um mundo que ela havia deixado para trás. Se você acredita que pessoas assim merecem reconhecimento, comente sim abaixo. Vamos mostrar a ela que ela não é esquecida, porque o que acontece a seguir prova que algumas dívidas nunca podem ser pagas, apenas honradas. Marcos fez a ligação para o condado geral em uma manhã de quarta-feira, falando primeiro com o administrador do hospital e explicando quem ele era e por que ele precisava contatar Sarah Chun. O administrador, um ex-enfermeiro da Marinha, ele mesmo, entendeu imediatamente e concordou em passar uma mensagem. Sarah o recebeu durante sua pausa às 2h da manhã, sentada na sala de funcionários com café frio e papelada. Um general Marcus Holloway gostaria de falar com você a respeito de um incidente no Riverside Shopping Center. Seu estômago caiu o supermercado. O homem que ela havia salvo. De alguma forma, ele a havia encontrado. Ela ligou para o número do estacionamento depois que seu turno terminou. De pé na luz cinzenta do amanhecer com seu telefone pressionado contra sua orelha e seu coração martelando. Marcos atendeu no segundo toque. Sargento de Estado-Maior Chun, ele disse, e a maneira como ele usou sua patente, o respeito embutido naquelas 3 sílabas, quase quebrou sua compostura. Senhor, eu não estou mais em serviço ativo, ela respondeu automaticamente, mas sua voz vacilou. Houve uma longa pausa, e quando Marcos falou novamente, sua voz estava densa com emoção. Ele não se incomodou em esconder. Você salvou minha vida. Os médicos me disseram que se você tivesse começado a RCP 1 minuto depois, eu estaria morto. Eu tenho tentado te encontrar por 3 semanas apenas para dizer obrigado. Sarah não sabia o que dizer a isso. Obrigado parecia inadequado. De nada, parecia errado. Ela se decidiu pela verdade. Eu apenas fiz o que qualquer um com treinamento faria, senhor. O riso de Marcos foi suave, quase triste. Não, você fez o que um fuzileiro naval faria. Fique comigo, fuzileiro naval. Foi o que você disse. Eu não ouvi na hora, mas uma testemunha ouviu. Foi assim que eu te encontrei. Sarah fechou os olhos, lembrando-se daquelas palavras escorregando, sem ser chamadas, puxadas de algum lugar profundo onde seu serviço ainda vivia. Eu não queria, ela começou, mas Marcos interrompeu gentilmente. Eu estou feliz que você o fez, porque isso me levou a você. E agora eu tenho um pedido. Ele a contou sobre uma cerimônia agendada para daqui a 2 semanas no Centro de Reserva do Corpo de Fuzileiros Navais, um encontro de veteranos, pessoal em serviço ativo e membros da comunidade. Ele a queria lá.
Ele não explicaria por quê, apenas que era importante que ela precisava vir. A relutância de Sara foi imediata e instintiva. Senhor, com respeito, eu não estou mais em serviço ativo. Eu não pertenço a uma cerimônia militar. Eu sou apenas uma enfermeira civil agora. As palavras pareceram traição mesmo enquanto ela as pronunciava, mas elas eram verdadeiras. Ela havia tirado o uniforme 6 anos atrás. Ela havia seguido em frente. Uma vez um fuzileiro naval, sempre um fuzileiro naval, Marcos disse. E as palavras carregavam o peso da doutrina, da crença, da verdade que transcendia papéis de dispensa e aposentadorias médicas. Por favor, venha. Eu estou te pedindo como alguém cuja vida você salvou. Como uma colega fuzileira naval, por favor. Sara estava de pé naquele estacionamento, exausta de seu turno, confusa sobre o que esta cerimônia poderia possivelmente ter a ver com ela, e ouviu a si mesma dizer sim. Porque quando um general pede, quando um fuzileiro naval pede, quando alguém cujo coração parou em suas mãos pede, você não diz não. Ela desligou com mais perguntas do que respostas. Mas 2 semanas depois, ela havia liberado sua agenda, arranjado cuidados infantis para Emma e se viu dirigindo em direção ao centro de reserva do Corpo de Fuzileiros Navais, com mãos que não paravam de tremer. Ela não tinha ideia do que ele havia planejado. Nenhuma ideia de que em 2 semanas na frente de 500 pessoas, sua vida nunca mais seria a mesma. E Marcos, sentado em seu escritório, revisando os detalhes da cerimônia com seu ajudante, segurava em suas mãos uma medalha que havia repousado contra seu peito por 30 anos. Uma estrela de bronze ganha no calor escaldante da tempestade do deserto, dada por valor sob fogo quando ele havia liderado sua unidade através de uma emboscada que deveria ter matado todos eles. Seu ajudante, um jovem capitão, havia lido o roteiro da cerimônia e olhou para o general com lágrimas nos olhos. Senhor, você tem certeza disso? Marcos havia simplesmente acenado com a cabeça. Que medalha ele estava planejando dar a ela? E por que isso fez seus próprios oficiais de Estado-Maior chorar quando ele os contou? O centro de reserva do Corpo de Fuzileiros Navais ficava na beira da cidade, um complexo de edifícios utilitários, cercando um campo de parada onde bandeiras estalavam no vento de outubro. Sara chegou 20 minutos cedo, porque a pontualidade ainda estava gravada em seu DNA, mesmo 6 anos removida do serviço ativo. Ela havia agonizado sobre o que vestir, finalmente decidindo-se por calças pretas simples e uma blusa azul. Roupas civis que pareciam tanto apropriadas quanto totalmente erradas. Enquanto ela caminhava do estacionamento em direção ao edifício principal, ela passou por fuzileiros navais em uniformes de gala azuis, seus uniformes impecáveis, sua postura perfeita como de campo de parada. Ela se sentiu como uma impostora, como alguém que havia uma vez pertencido a este mundo, mas havia perdido a filiação quando ela havia pendurado seu uniforme pela última vez. A cerimônia estava sendo realizada no auditório da base, um espaço cavernoso com tetos altos e o cheiro familiar de cera de chão e história. Sara hesitou na entrada, sobrecarregada pelo grande número de pessoas. Centenas de cadeiras dobráveis de frente para um palco drapeado nas cores do Corpo de Fuzileiros Navais. Pessoal em serviço ativo misturava-se com veteranos em jaquetas cobertas com patches e alfinetes. Membros da família seguravam programas. O baixo murmúrio de conversas preencheu o espaço como um trovão distante. Sara queria se virar, ir embora, ligar para Marcos e se desculpar, mas explicou que ela não pertencia mais aqui. Antes que ela pudesse recuar, um homem mais velho em um boné de veterano do Vietnã a abordou. Seus olhos eram gentis, mas investigativos. Você é Sara Chung, não é? Ela assentiu, confusa sobre como ele poderia possivelmente saber disso. Ele estendeu a mão e quando ela a pegou, ele segurou por um momento mais do que um aperto de mão padrão exigia. Obrigado pelo seu serviço, fuzileiro naval. O que você fez pelo general? O que você fez, nós ouvimos. É uma honra.
A garganta de Sarah apertou. Antes que ela pudesse responder, outro veterano se aproximou. Depois outro. A notícia havia se espalhado de alguma forma através daquela rede invisível que conecta aqueles que serviram. Eles sabiam quem ela era. Eles sabiam o que ela havia feito. Um jovem cabo em uniforme de gala azul apareceu em seu cotovelo. Senhora, o general solicitou que você se sentasse na primeira fila. Se você me seguir. Sarah seguiu em um torpor, agudamente consciente de olhos rastreando seu movimento através da multidão, de conversas sussurradas que caíam em silêncio enquanto ela passava. A primeira fila era assento reservado, placas de nome em cada cadeira. Ela encontrou o seu entre um coronel e um sargento-mor aposentado, ambos os quais se levantaram enquanto ela se aproximava, e a cumprimentaram com o mesmo respeito que aqueles veteranos no lobby haviam mostrado. Ela sentou, suas mãos dobradas em seu colo para impedi-las de tremer, ainda totalmente confusa sobre o que ela estava fazendo aqui. As luzes diminuíram ligeiramente. A multidão se acomodou em seus assentos. Uma guarda de honra marchou para o palco com bandeiras que representavam sacrifício e serviço e honra. A cerimônia começou com um hino nacional, e Sarah ficou de pé com todos os outros, sua mão sobre seu coração, lembrando-se de outras cerimônias e outros lugares quando ela havia usado o uniforme agora exibido todo ao redor dela. Então vieram anúncios, introduções, os procedimentos formais que pareciam tanto familiares quanto estranhos. E então o general Marcus Holloway caminhou para aquele palco. A sala inteira levantou-se como em um trovão de movimento. 500 pessoas de pé em respeito por um homem que havia comandado o respeito sua vida inteira. Mas seus olhos não estavam escaneando a multidão. Eles não estavam reconhecendo o aplauso. Eles estavam travados em Sarah, sentada na primeira fila com lágrimas já ameaçando. E naquele momento, antes que ele começasse a falar, ela finalmente entendeu. Essa cerimônia não era sobre prêmios para fuzileiros navais, em serviço ativo ou reconhecimento por recentes destacamentos. Esta cerimônia era sobre ela. Marcus Holloway estava no pódio com o porte de um homem que havia se dirigido a tropas antes de batalhas e entregue elogios para os caídos. Mas hoje suas mãos agarravam as bordas do púlpito de madeira um pouco mais apertado do que o usual. E quando ele começou a falar, sua voz carregava uma vulnerabilidade que 4 décadas de comando não o haviam preparado para esconder. 3 meses atrás, ele disse, eu fui ao supermercado para comprar mantimentos, leite, pão, café, as tarefas comuns de uma manhã de sábado comum. Eu cheguei até o corredor de cereais antes que meu coração parasse. A audiência sentou-se em silêncio absoluto. Sarah sentiu seu próprio coração martelando contra suas costelas. Marcos continuou, seus olhos ainda fixos nela. Eu não me lembro do colapso. Eu não me lembro de atingir o chão. Eu não me lembro de meus metais tilintando contra o azulejo ou os compradores gritando ou o caos que irrompeu ao meu redor. O que eu me lembro é acordar 3 dias depois em uma cama de hospital, conectado a máquinas que estavam me mantendo vivo e sendo dito por meu cardiologista que se a RCP tivesse começado mesmo 60 segundos depois, eu estaria morto. Não ferido, não prejudicado, morto. Ele pausou, deixando aquela palavra se assentar sobre a sala como neve. Os paramédicos me disseram que um transeunte havia realizado RCP, de livro didático, técnica perfeita, passagem profissional, terminologia médica precisa, em seu relatório. Eles disseram que ela havia salvado minha vida e então desaparecido antes que eles pudessem conseguir o nome dela. Eu me tornei obcecado em encontrá-la, não apenas para dizer obrigado, embora Deus saiba que eu precisava dizer isso, mas porque algo sobre a maneira como os paramédicos descreveram suas ações não se encaixava no perfil de um transeunte comum. Marcos estendeu a mão para um copo de água, tomou um gole, e quando ele o colocou, sua mão estava mais firme. Eu puxei cada corda que eu tinha. Eu contatei o hospital, o supermercado,
A administração municipal. Eu revisei filmagens de segurança até que meus olhos cruzassem. Nada. Ela havia desaparecido. E então, 2 semanas em minha busca, uma testemunha se apresentou. Uma compradora que havia estado de pé perto o suficiente para ouvir algo que eu não havia ouvido enquanto eu estava morrendo naquele chão. A audiência inclinou-se para a frente, coletivamente atraída para o mistério. As mãos de Sarah agarraram os apoios de braço de sua cadeira. Aquela testemunha me disse que a mulher em uniformes azuis de enfermagem havia dito 4 palavras enquanto realizava RCP. Por palavras que mudaram tudo, ela disse: "Fique comigo, fuzileiro naval." Um murmúrio ondulou pela multidão. Fuzileiros navais olharam uns para os outros com expressões de conhecimento. Civis pareciam confusos, esperando pela explicação. Marcos a forneceu. "Fique comigo, fuzileiro naval. Não é algo que você pega da televisão. Não é algo que você aprende em uma aula de certificação de RCP. É linguagem central. É o que dizemos uns aos outros quando tudo está indo para o inferno. E a única coisa mantendo alguém vivo é outro fuzileiro naval se recusando a deixá-los ir." Quando eu ouvi aquelas 4 palavras, eu sabia que a mulher que me salvou não era apenas uma enfermeira. Ela era uma de nós. Os murmúrios ficaram mais altos. Sarah sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, não se incomodando em limpá-las. A voz de Marcos ficou mais forte, mais certa. Eu contatei o comando de pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu cruzei licenças de enfermagem com registros de serviço. Eu fiz 47 ligações ao longo de 3 semanas e a encontrei. Ele gesticulou em direção a Sarah e 500 cabeças se viraram para olhá-la. Ela queria desaparecer, afundar pelo chão, mas ela não conseguia se mover. "Sargento de Estado-Maior Sarah Chun", Marcos disse, sua voz carregando todo o peso de sua patente. "Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, 2011 a 2017. Médica de combate, 2 missões na província de Helmand. Ela aprendeu medicina de campo de batalha em Camp Lejeune, onde eles te ensinam a salvar vidas sob condições impossíveis. Ela aprendeu de novo no Afeganistão, onde ela tratou lesões por explosão e ferimentos à bala, enquanto morteiros caíam e poeira sufocava o ar." Marcos tirou um papel do bolso de sua jaqueta, desdobrou-o com precisão cuidadosa. Seu registro de serviço documenta um incidente fora de Marja em 2013. Seu comboio foi emboscado. 3 fuzileiros navais caíram. Sargento de Estado-Maior Chun correu através de fogo ativo para alcançá-los. Ela arrastou um cabo ferido 2 vezes seu tamanho para a cobertura e trabalhou nele enquanto projéteis inimigos faiscavam nas rochas ao redor de sua posição. Ela o manteve vivo até que o apoio aéreo chegou. Eles deram a ela uma fita de ação de combate por aquilo. Ela nunca o usou. O auditório estava tão silencioso que Sarah podia ouvir as bandeiras no palco se movendo no ar-condicionado. Marcos continuou, sua voz densa com emoção. Em 2016, durante sua segunda missão, seu veículo capotou fora de Kandahar. Ela sofreu um ombro deslocado e costelas fraturadas. Baixa médica com honras. Ela voltou para casa, matriculou sua filha na escola e pegou um emprego como enfermeira no Condado Geral. Turno da noite, departamento de emergência. Ela nunca falou sobre seu serviço, nunca buscou reconhecimento, apenas seguiu em frente para a próxima missão, da maneira que os fuzileiros navais fazem. Ele dobrou o papel cuidadosamente e o devolveu ao seu bolso. 6 anos depois, em uma manhã de sábado comum, todo aquele treinamento veio à tona. Ela não hesitou, ela não congelou. Ela viu um homem morrendo no chão de um supermercado e a memória muscular assumiu o controle. A memória muscular forjada no crisol do combate, onde a hesitação significa morte e a ação significa sobrevivência. "O CERN nos treinou a ambos", Marcos disse, sua voz falhando na última palavra. "Naquele dia, Regi, isso me salvou." A reação da multidão se formou como uma onda. Primeiros murmúrios de compreensão enquanto as peças se encaixavam.
Depois, acenos de reconhecimento enquanto fuzileiros navais na audiência se viam na história de Sarah. Então algo mais profundo. Olhos brilharam, mãos estenderam-se por lenços de papel. Um coronel aposentado na terceira fila chorou abertamente. Os civis presentes olharam ao redor em confusão a princípio, não entendendo por que guerreiros endurecidos estavam chorando, até que eles compreenderam o peso total do que estavam testemunhando. Isso não era apenas um obrigado. Isso não era apenas gratidão. Isso era um fuzileiro naval honrando outra por incorporar tudo o que o cerne representava. Marcos agarrou o pódio, recompondo-se. Quando eu descobri quem ela era, quando eu li seu registro de serviço e entendi o calibre da pessoa que havia salvado minha vida, eu sabia que tinha que fazer algo. Eu não podia apenas ligar e dizer obrigado. Isso não era suficiente, porque o que ela fez naquele chão de supermercado não era separado de seu serviço de uniforme. Era a continuação disso. Ela havia tirado o uniforme, mas ela nunca havia parado de ser uma fuzileiro naval. Ela nunca havia parado de correr em direção ao perigo. Ela nunca havia parado de lutar por vidas que precisavam ser salvas. Ele se afastou do pódio e um jovem ajudante fuzileiro naval se aproximou, carregando uma caixa de apresentação de madeira. Marcos a pegou com ambas as mãos, segurando-a como algo sagrado. E então eu fiz algo que quebrou o protocolo militar, ele disse em voz baixa. Algo que fez meus oficiais de Estado-Maior questionar se eu havia perdido minha mente. Algo que fez cada pessoa que ouviu sobre isso entender que eles estavam testemunhando a história. A audiência prendeu sua respiração coletiva. A visão de Sarah embaçou com lágrimas, mas ela não conseguia desviar o olhar de Marcos enquanto ele abria a caixa. Dentro, presa a veludo azul, estava uma medalha à estrela de bronze. A mesma estrela de bronze que Marcos havia ganhado 30 anos atrás, no calor escaldante da tempestade do deserto dada por Valor sob fogo, quando ele havia liderado sua unidade através de uma emboscada que deveria ter matado todos eles. O metal que ele havia usado em cada uniforme de gala desde então. O metal que representava seu próprio melhor momento como fuzileiro naval. Marcos a levantou da caixa, a fita brilhante contra suas mãos envelhecidas. Ele olhou para Sarah, e quando ele falou, sua voz carregou por aquele auditório silencioso com perfeita clareza. Sargento de Estado-Maior Chun, você poderia, por favor, vir ao palco? Não era um pedido. Era uma ordem entregue com a autoridade total de sua patente e o peso total de sua gratidão. Sarah ficou de pé em pernas que mal suportavam seu peso. Ela caminhou em direção ao palco em uma névoa de descrença, subindo os degraus, de pé diante de um homem que havia comandado batalhões e agora estava de pé diante dela, com lágrimas escorrendo por seu rosto. O corpo de fuzileiros navais te ensinou a salvar vidas sob fogo, Marcos disse, sua voz firme apesar da emoção. Você usou aquele treinamento para salvar a minha. Esta medalha tem estado em meu peito por 30 anos. Ela representa os valores que nós dois juramos manter. Honra, coragem, compromisso, e você incorporou cada um deles naquele chão de supermercado. Isso pertence a você agora. Você a ganhou. E então ele fez algo que quebrou o protocolo militar. Algo que fez cada pessoa naquela sala perceber que eles estavam testemunhando a história. Ele removeu a estrela de bronze de seu próprio uniforme. A medalha que havia definido seu serviço, o reconhecimento que ele havia ganhado em combate, e ele a colocou ao redor do pescoço de Sarah Chun. Sarah estava de pé naquele palco, tremendo tão violentamente que ela se perguntou se o auditório inteiro podia ver isso. Sua mente não conseguia processar o que estava acontecendo. O general estava segurando sua estrela de bronze, a medalha que ela havia visto presa ao seu uniforme, nas fotografias de seu registro de serviço, o reconhecimento que ele havia ganhado liderando fuzileiros navais através do inferno na tempestade do deserto.
e ele estava se movendo em direção a ela com uma expressão que misturava reverência com determinação, como se o que ele estava prestes a fazer fosse a ação mais importante de toda a sua carreira militar. Vire-se, ele disse gentilmente, e Sara obedeceu por instinto, da maneira que ela havia uma vez obedecido a ordens de oficiais superiores em outra vida. Suas mãos pendiam inutilmente em seus lados. Sua respiração vinha em ofegos curtos e rasos. Atrás dela. Ela ouviu o clique suave do metal sendo removido de seu fecho. Sentiu Marcos se aproximar. Então suas mãos estavam levantando a fita sobre sua cabeça, assentando o peso da estrela de bronze contra sua clavícula. O metal estava quente do calor de seu corpo de 30 anos, de repouso contra seu peito. E aquele calor se espalhou por Sara como eletricidade. As mãos de Marcos repousaram brevemente em seus ombros, firmando-a antes que ele recuasse e a virasse gentilmente para encará-lo. Seus olhos estavam úmidos, mas sua voz era absolutamente clara. Isso pertence a você, ele disse alto o suficiente para cada pessoa naquele auditório ouvir. Você a ganhou no dia em que se recusou a deixar um fuzileiro naval morrer. Você a ganhou todos os dias que serviu na província de Helmand. Você a ganhou todas as noites que você entra naquela sala de emergência e luta por vidas que outros poderiam desistir. Esta medalha tem representado o melhor do que eu tentei ser como um fuzileiro naval. Mas você, Sargento de Estado-Maior Shum, você incorpora o que todos nós nos esforçamos para ser, e ela pertence ao redor de seu pescoço agora. A multidão irrompeu. Começou com uma pessoa na última fila levantando-se, depois outra, depois uma sessão inteira. Em segundos, todo o auditório estava de pé, e o som era ensurdecedor. Aplausos trovoaram contra as paredes. Gritos de "Ora" soaram de fuzileiros navais em serviço ativo. Veteranos saudaram, lágrimas escorrendo por rostos envelhecidos. O sargento mor aposentado na primeira fila, um homem que havia visto 3 guerras e ganhou um peito cheio de medalhas ele mesmo, chorou abertamente. Membros da família que haviam vindo esperando uma cerimônia de rotina abraçaram-se, sobrecarregados pela emoção crua jorrando de cada canto da sala. Sara não conseguia respirar, não conseguia pensar. O metal repousava contra seu peito como uma âncora, puxando-a para um momento do qual ela não podia escapar, e não queria. Ela havia passado 6 anos tentando deixar o corpo de fuzileiros navais para trás, tentando ser apenas uma civil, apenas uma enfermeira, apenas uma mãe solteira se virando. E agora, um general de 4 estrelas havia colocado sua própria medalha ao redor de seu pescoço e lhe disse que ela nunca havia parado de ser o que o Cernia havia feito. O aplauso continuou, lavando-a em ondas, e ela percebeu que estava chorando tão forte que todo o seu corpo tremia. Marcos colocou sua mão em seu ombro novamente, firmando-a. E quando o aplauso finalmente diminuiu o suficiente para ele falar, ele não recuou para o pódio. Ele ficou bem ali ao lado dela, sua mão ainda em seu ombro como a de um pai, como a de um oficial comandante, como um irmão fuzileiros navais. Quando eu contei a meus oficiais de Estado-Maior o que eu planejava fazer hoje, ele disse, sua voz carregando aquela projeção de comando perfeita que preencheu o espaço sem gritar. Eles pensaram que eu havia perdido minha mente. Você não dá suas medalhas pessoais. Isso não é protocolo. Não é assim que se faz. Ele pausou e um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas aqui está o que eu disse a eles. Esta medalha foi dada a mim por liderar meus fuzileiros navais através de uma emboscada, por tomar decisões sob fogo que mantiveram meu povo vivo. Por incorporar os valores que todos nós juramos manter quando vestimos o uniforme. E cada uma daquelas coisas a sargento de Estado-Maior Shum fez naquele chão de supermercado. Ela liderou, ela decidiu, ela incorporou aqueles valores. A única diferença era que ela não estava usando o uniforme quando o fez. Ela não precisava, porque ser um fuzileiro naval não é sobre o uniforme.
É sobre o que você faz quando tudo vai para o inferno e alguém precisa que você seja melhor do que você pensou que poderia ser. A multidão murmurou concordância, cabeças acenando por todo o auditório. Marcos continuou, sua voz ficando mais forte. Eu usei esta medalha por 30 anos. Eu a usei em cerimônias de troca de comando e jantares de aposentadoria e funerais para guerreiros ao lado dos quais eu tive a honra de servir. E toda vez que eu aprendia em meu peito, ela me lembrava de quem eu deveria ser, pelo que eu deveria defender. Mas hoje eu percebi algo. Esta medalha não pertence ao passado. Ela pertence ao futuro. Ela pertence a pessoas como a sargento de Estado-Maior Chun, que provam todos os dias que os valores que consideramos sagrados não terminaram quando eles tiraram o uniforme. Eles ainda estão lá fora, ainda servindo, ainda correndo em direção ao perigo quando todos os outros fogem. Ele se virou para encarar Sarah completamente, dirigindo-se a ela diretamente agora, em vez da multidão. Você salvou minha vida. Mas mais do que isso, você me lembrou porque eu passei 40 anos usando este uniforme em primeiro lugar. Você me lembrou que o cerne não nos faz quem somos por 4 anos, ou 8 anos, ou 20 anos. Ele nos faz quem somos para sempre. E eu estou honrado, humilde e orgulhoso, além das palavras, para te dar esta medalha, porque se alguém neste mundo a ganhou, é você. A ovação de pé que irrompeu desta vez foi ainda mais alta do que a primeira. Pessoas não estavam apenas aplaudindo mais. Eles estavam gritando, torcendo. Alguns estavam chorando abertamente. Fuzileiros navais em serviço ativo ficaram em posição de sentido e saudaram Sarah, mantendo aquela saudação com precisão de campo de parada. Veteranos que mal conseguiam ficar de pé, mais se ergueram de suas cadeiras para mostrar respeito. Marcos recuou, ficou em posição de sentido ele mesmo, e prestou uma saudação que Sarah retribuiu por puro instinto, suas mãos disparando para sua testa apesar das roupas civis, apesar dos anos longe, apesar de tudo. Mas Marcos não havia terminado. Enquanto o aplauso continuava, enquanto câmeras piscavam e pessoas limpavam seus olhos, ele levantou a mão para silêncio. A multidão se acalmou, embora a emoção crepitando pelo ar não diminuísse. Marcos moveu-se de volta ao pódio. E quando ele falou novamente, sua voz carregava uma qualidade diferente. Não o tom formal de cerimônia oficial, mas algo mais pessoal, mais cru. Há mais uma coisa que eu preciso dizer, ele começou, e a sala inteira inclinou-se para a frente. O que ele disse a seguir é porque esta história se tornou viral. Alguém depois diria às equipes de notícias reunidas lá fora. Porque ela se espalhou pelo país em 48 horas. Porque milhões de pessoas assistiram ao vídeo e choraram. Marcos agarrou o pódio. Sargento de Estado-Maior Chun não sabe disso, mas quando eu a encontrei, quando eu li seu registro de serviço e vi o que ela havia realizado de uniforme e o que ela realizou desde então, eu fiz algumas outras ligações. Eu contatei o hospital onde ela trabalha. Eu falei com seus supervisores, seus colegas, os médicos com quem ela trabalha. E você sabe o que todos eles disseram? Ele pausou, a emoção ameaçando o sobrecarregar. Eles disseram que ela é a melhor enfermeira com quem eles já trabalharam. Eles disseram que pacientes a pedem pelo nome. Eles disseram que ela fica até tarde sem ser pedida. Chega cedo em seus dias de folga, quando eles estão com falta de pessoal. Luta por pessoas que não conseguem lutar por si mesmas. Um médico me disse: Sarah Chun salvou mais vidas nesta sala de emergência do que eu posso contar. E ela o faz com a mesma calma e competência que ela provavelmente mostrou naquele chão de supermercado. Ela é excepcional. Os joelhos de Sarah quase cederam. Ela não sabia que ele havia contatado o hospital. Não sabia que ele havia falado com o Dr. Morrison ou Janet do turno da noite ou qualquer um deles. Marcos continuou, sua voz falhando agora.
Esta mulher trabalha em turnos noturnos para que ela possa estar lá quando sua filha chega em casa da escola. Ela ganha mal o suficiente para cobrir aluguel e empréstimos estudantis e cuidados infantis. E ela nunca reclamou, nunca pediu reconhecimento, nunca parou de ser exatamente o que o corpo de fuzileiros navais a ensinou a ser. Excelente, dedicada, altruísta. Ele olhou diretamente para Sarah novamente. Então eu fiz mais uma ligação, esta para uma fundação que apoia veteranos fazendo a transição para carreiras civis. E eles concordaram em estabelecer um fundo de bolsas de estudo em seu nome para a educação de sua filha, bolsa integral, qualquer escola em que ela entrar, porque você não deveria ter que se preocupar com isso. Você deu o suficiente. Você sacrificou o suficiente. E é hora de alguém cuidar de você da maneira que você cuidou de todos os outros. A multidão não apenas irrompeu desta vez. Eles detonaram. O som era primal, avassalador, uma liberação de emoção que havia se acumulado durante toda a cerimônia. Pessoas não estavam apenas de pé mais. Eles estavam de pé, gritando, chorando, abraçando-se. Sarah colapsou. Não dramaticamente, não por qualquer causa física, mas simplesmente porque suas pernas não podiam mais suportar o peso do que estava acontecendo. Marcos a pegou, seus braços fortes apesar de sua idade, e ele a segurou enquanto ela soluçava em seu ombro. Este general de 4 estrelas, embalando uma ex-sargento que havia salvado sua vida e nunca pediu nada em troca. Obrigado. Ela sussurrou contra seu ombro. As palavras inadequadas, mas tudo o que ela tinha. Obrigado, obrigado, obrigado. E Marcos, este homem que havia comandado milhares e tomado decisões que moldaram a história, simplesmente a segurou e sussurrou de volta. Não, fuzileiro naval. Obrigado por tudo. Pelo seu serviço, pela minha vida, por nos lembrar a todos o que significa ser digno deste uniforme. Se isso não merece um curtir, eu não sei o que merece. Aperte aquele botão se você acredita em honrar heróis reais, porque o que vem a seguir prova que esta história não acabou. Está apenas começando. O vídeo da cerimônia se tornou viral em 24 horas. Alguém na audiência havia filmado Marcos colocando sua estrela de bronze ao redor do pescoço de Sarah, havia capturado o momento em que ela colapsou em seus braços, havia gravado a ovação de pé que parecia durar para sempre. Eles apostaram com uma legenda simples: General da Medalha de Combate, a enfermeira que salvou sua vida. Uma vez fuzileiro naval, sempre um fuzileiro naval. Pela manhã tinha 3 milhões de visualizações. Pelo final da semana, ela havia sido compartilhada em todas as principais plataformas de notícias no país. O telefone de Sarah não parava de tocar. Programas de notícias matinais a queriam para entrevistas. Organizações de veteranos a convidaram para falar em seus eventos. O gabinete do prefeito ligou sobre uma cerimônia de comendação. Um agente literário procurou sobre acordos de livros. A CNN a queria em seu estúdio. Um produtor de Hollywood deixou mensagens de voz sobre direitos de adaptação. O departamento de RP do hospital atendeu a dezenas de pedidos de mídia diariamente, todos pedindo acesso à humilde enfermeira, que havia se tornado um símbolo nacional de serviço e sacrifício. Ela recusou quase tudo. Politicamente, mas firmemente, Sarah recusou as entrevistas, os compromissos de fala, as oportunidades que teriam transformado sua vida tranquila em algo público e avassalador. Ela não queria fama, não queria atenção. A cerimônia da medalha havia sido linda, avassaladora, mais do que ela jamais havia imaginado receber. Mas em seu cerne, Sarah ainda era a mesma pessoa que havia desaparecido daquele supermercado sem dar seu nome. Ainda a mulher que nunca havia usado sua fita de ação de combate. Ainda alguém que acreditava que o trabalho importava mais do que o reconhecimento. Então, ela voltou ao trabalho. De volta ao turno da noite no Condado Geral.
de volta ao ritmo constante de turnos de 12 horas, cheios de trauma e desgosto e o milagre ocasional. Mas houve uma mudança que ela fez, uma concessão a tudo o que havia acontecido. Ela usava a estrela de bronze em seus uniformes de enfermagem. Não todos os dias, não ostentosamente, mas presa cuidadosamente acima de sua etiqueta de nome onde os pacientes podiam vê-la. Onde ela pegava as luzes fluorescentes do departamento de emergência e provocava conversas que Sarah havia passado 6 anos evitando. Um veterano idoso que veio por dor no peito notou a princípio. Seus olhos nublados com a idade e preocupação sobre seu coração, de repente focados com intensidade de laser naquela pequena peça de metal e fita. Essa é uma estrela de bronze, ele disse, sua voz carregando o tom inconfundível de alguém que reconhecia o que isso significava. Onde você serve? E Sarah, que desviou estas perguntas por anos, que sempre havia mudado de assunto ou dado respostas vagas, encontrou-se contando a verdade. Afeganistão, 2 missões. Eu era uma médica de combate. O comportamento inteiro do veterano mudou. O medo em seus olhos sobre sua própria saúde deu lugar a algo mais. Respeito, conexão. O tipo de entendimento que só existe entre pessoas que usaram o uniforme. Obrigado pelo seu serviço, ele disse. E desta vez Sarah não o descartou. Ela o aceitou, assentiu e então o contou sobre Marcus, sobre o supermercado, sobre a cerimônia. E enquanto ela falava, algo notável aconteceu. A frequência cardíaca do veterano, que havia estado elevada desde sua chegada, começou a diminuir. Os monitores apitando estabilizaram. Ele relaxou em sua cama. Sua respiração aprofundou-se e quando o médico entrou 30 minutos depois para revisar seu EKG, os resultados foram significativamente melhores do que eles haviam sido na chegada. Aconteceu de novo e de novo. Pacientes perguntavam sobre a medalha e Sarah compartilhava sua história. Não para se gabar, não para buscar admiração, mas simplesmente para conectar. Para lembrar às pessoas que o serviço continua muito depois que o uniforme é tirado. Que os valores aprendidos em zonas de combate se aplicam tanto em salas de emergência quanto em mercearias. E de alguma forma aquelas conversas pareciam ajudar. A mãe ansiosa que veio por um ataque de pânico se acalmou depois de ouvir sobre a filha de Sarah e a bolsa de estudos. O jovem se recuperando de um acidente de moto encontrou motivação na história da própria lesão e recuperação de Sarah. A mulher mais velha enfrentando cirurgia tirou força de saber que sua enfermeira havia uma vez trabalhado em fuzileiros navais feridos sob fogo de morteiro. 3 semanas depois da cerimônia, em uma terça-feira à noite, quando o departamento de emergência estava incomumente silencioso, Sarah estava registrando na estação de enfermeiras quando alguém pigarreou atrás dela. Ela se virou e congelou. O General Marcus Holloway estava no corredor vestido com roupas civis, caques e uma camisa de botão com um crachá de visitante preso ao seu bolso e uma expressão que misturava nervosismo com deleite. Senhor, Sarah disse automaticamente, levantando-se tão rápido que sua cadeira rolou para trás. O que você está fazendo aqui? Marcus sorriu. Eu estava na vizinhança e pensei em ver onde a mágica acontece. Além disso, eu queria te apresentar a alguém. Ele gesticulou, e um homem em seus 40 anos deu um passo à frente. Ngui em forma com o porte inconfundível de militar em serviço ativo. Este é o capitão James Morrison. Ele é o cabo que você salvou fora de Marja em 2013. A respiração de Sarah prendeu. O fuzileiro naval que ela arrastou através de tiros cuja artéria femoral ela havia mantido pressão por 20 minutos enquanto esperava por evacuação médica. Ela nunca havia aprendido o que aconteceu com ele depois que eles o carregaram para o helicóptero. Eu queria te agradecer, Morrison disse, sua voz densa com emoção. Eles me disseram que eu teria sangrado até a morte se você não tivesse me alcançado quando você o fez. Eu tenho 3 filhos agora.
Meninas gêmeas que acabaram de fazer 7 e um menino que tem 5. Eles não existiriam se você não tivesse corrido através daqueles tiros. Ele estendeu a mão e quando Sarah a pegou, ele a puxou para um abraço que a tirou do chão. Sobre seu ombro, Sarah viu Marcos observando com lágrimas nos olhos. Esta reunião que ele havia orquestrado se desenrolando exatamente como ele havia esperado. Eles conversaram por 1 hora na cafeteria do hospital, bebendo café terrível e trocando histórias. Morrison a contou sobre sua recuperação, sua aposentadoria médica, seu trabalho atual como empreiteiro, treinando jovens fuzileiros navais. Marcos compartilhou atualizações sobre sua própria saúde. A reabilitação cardíaca estava indo bem. Seus médicos estavam satisfeitos com seu progresso. E Sarah, pela primeira vez em 6 anos, encontrou-se falando abertamente sobre seu serviço, sobre as partes boas e as partes difíceis, sobre os amigos que ela havia perdido e as vidas que ela havia salvo, sobre por que ela havia saído e por que ela nunca havia se arrependido de servir. Nós nos tornamos amigos. Marcos depois diria a um jornalista que pegou o vento de suas visitas ao hospital. 2 fuzileiros navais, 2 salva-vidas. Ela salvou minha vida com suas mãos. Eu estou tentando salvar a dela com o reconhecimento que ela merece. Mas era mais do que amizade. Era a continuação de algo que havia começado no chão de um supermercado e crescido em um laço que transcendia patente e idade e circunstância. Marcos visitava o hospital mensalmente, sempre sem aviso, sempre trazendo café ou donuts para a equipe do turno da noite. Ele compareceu à peça escolar de Emma e trouxe flores. Ele apresentou Sarah a outros veteranos que precisavam saber que seu serviço ainda importava. E aqui está a parte que prova que esta história não acabou. 6 meses depois da cerimônia, Sarah recebeu uma ligação da estação de recrutamento do Corpo de Fuzileiros Navais. Eles queriam saber se ela estaria interessada em falar com potenciais recrutas, particularmente jovens mulheres considerando especialidades médicas. Não como uma recrutadora formal, apenas como alguém que podia compartilhar o que o serviço havia significado para ela, o que ele havia lhe dado, como ele a havia moldado em quem ela era. Sarah hesitou, então lembrou-se de algo que Marcos havia lhe dito no hospital. Sua história importa, não porque isso te torna especial, mas porque isso lembra as pessoas que o serviço é possível, que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Ela disse sim, e em uma manhã de sábado que pareceu surpreendentemente similar àquela quando Marcos havia colapsado, Sarah entrou naquela estação de recrutamento, usando seus uniformes de enfermagem de seu turno noturno e a estrela de bronze presa acima de seu coração. 15 jovens mulheres sentaram-se em cadeiras olhando para ela com curiosidade e esperança. E Sarah Chun, ex-sargento de Estado e Maior, atual enfermeira de sala de emergência, mãe solteira e heroína relutante, começou a falar. O Corpo de Fuzileiros Navais mudará sua vida, ela começou. Ele exigirá mais do que você pensa que pode dar. Ele te derrubará e te reconstruirá mais forte. E quando você tirar o uniforme, você descobrirá algo notável. Você nunca realmente o tira de vez. O oficial de recrutamento depois relatou que todas as 15 mulheres se inscreveram para sessões de informação adicionais. 3 eventualmente se alistariam. Uma se tornaria uma médica de combate seguindo diretamente os passos de Sarah. Mas o impacto se espalhou muito além daquela sala. O vídeo de Sarah falando, compartilhado pela estação de recrutamento com sua permissão, se tornou viral novamente. Não tão viral quanto a cerimônia da medalha, mas viral o suficiente para professores mostrarem em salas de aula ao discutir o serviço. O suficiente para grupos de veteranos compartilharem em reuniões. O suficiente para uma garota de 19 anos em Ohio assistir 3 vezes antes de entrar em seu escritório de recrutamento local e perguntar como ela poderia servir. Marcos assistiu aquele vídeo de seu escritório em casa,
um sorriso se espalhando por seu rosto. Sua esposa o encontrou lá, lágrimas escorrendo por suas bochechas, e perguntou o que estava errado. Nada está errado, ele disse. Tudo está exatamente certo. Eu dei a ela uma medalha, mas ela está dando algo a todos que ouvem sua história. Esperança, inspiração, prova de que o serviço importa. Sua esposa apertou seu ombro, entendendo completamente. O homem cujo coração havia parado em um corredor de cereais havia começado algo que não pararia. Um efeito cascata que se espalhou para fora em círculos concêntricos, tocando vidas sobre as quais nem ele nem Sara jamais saberiam. E essa é a coisa sobre verdadeiros heróis. Eles não fazem coisas extraordinárias por reconhecimento. Eles as fazem porque é quem eles são. Porque seu treinamento não os deixará ir embora quando alguém precisa de ajuda. Porque uma vez um fuzileiro naval, sempre um fuzileiro naval, não é apenas um ditado. É uma verdade que vive na memória muscular, nos instintos, na alma. Sarah Chan salvou a vida de Marcus Holloway no chão de um supermercado. Mas o que ela lhe deu foi muito além daqueles minutos de